Olá, meu nome é Pedro Abramo e vou discutir com vocês sobre o mercado informal de solo e a estrutura urbana informal nas cidades latino-americanas. Existem três grandes mecanismos sociais de acesso ao solo urbano: a lógica do Estado, a lógica do mercado e a lógica da necessidade. Em muitos países da América Latina, Ásia e África, famílias e indivíduos não têm acesso ao solo pelos mecanismos tradicionais do Estado e do mercado. Surge então a lógica da necessidade, que motiva ações individuais e coletivas de acesso ao solo urbano. As duas formas de manifestação da lógica da necessidade são a ocupação da terra e o fracionamento ou a intensificação do uso do solo. Nos dois casos, as ações resultantes da lógica da necessidade transgridem as normas instituídas no sistema de direitos de propriedade e urbano e dão origem, expandem e consolidam os assentamentos populares informais, as favelas. O processo de monetização do território informal se dá de duas formas. Primeiro, pela comercialização de imóveis e lotes remanescentes em assentamentos populares. Segundo, pelo fracionamento irregular ou clandestino de glebas por um agente mercantil. Um bom exemplo de monetização do informal é no assentamento Che Guevara, em Belém do Pará, metrópole amazônica. Nesse assentamento surge uma ocupação organizada por movimentos populares. E no seu processo de consolidação, vemos surgir a comercialização de imóveis e lotes. Portanto, existem duas condições fundamentais para que as ações mercantis esporádicas se transformem em um mercado. A primeira delas é que quando os atos mercantis se transformam em uma prática regular, recorrente e envolvendo um vendedor que oferta esse bem e um comprador que o deseja, temos aí um primeiro elemento para a constituição do mercado. Um segundo elemento é a existência de uma estrutura institucional que garanta a regulação e a permanência ao longo do tempo das transações realizadas. O sistema de contratos e os mecanismos legais que o sustentam são instituições imprescindíveis para a existência de um mercado. Um elemento importante na constituição dos mercados é a descentralização e autonomia das decisões de compra e venda e o caráter anônimo dos participantes do mercado. O anonimato do mercado e das suas instituições estabelece uma barreira à interferência de subjetividades e valorações pessoais no funcionamento das relações mercantis. Como veremos adiante, no mercado informal de solo, temos uma relativização do anonimato do mercado e o retorno da personificação nas relações contratuais mercantis. O termo informal não é um conceito, mas uma descrição. E como tal, ele assume uma infinidade de dimensões descritivas em função das circunstâncias em que é empregado. O mercado informal fundiário e imobiliário urbano é aquele onde são transacionados bens fundiários, terra, ou imobiliários, terra e edificação, que por alguma razão não respeitam as normas do direito urbano e não estão sob a cobertura dos direitos econômicos que regulam o mercado. A arquitetura institucional que regula o mercado informal de solo é de natureza local e incorpora relações interpessoais como a confiança e a lealdade, que garantem o cumprimento
das relações contratuais e permite a continuidade e a recorrência das relações de compra, venda e locação. A primeira aproximação que devemos fazer para entender o mercado informal de terras é saber se ele é um submercado com características próprias de funcionamento e formação de preços ou se ele integra um grande mercado de terras da cidade. A literatura da economia imobiliária utiliza a noção de substitutibilidade para definir a existência de submercados. Quando os bens são substituíveis entre si, eles fazem parte de um mesmo mercado. No mercado fundiário e imobiliário, as benfeitorias são edificadas sobre o suporte terra, que é imóvel, e, portanto, incorpora um conjunto de características do seu entorno que são chamadas de externalidades. A imobilidade do bem também vai diferenciá-lo em termos de acessibilidade, distância, de algum ponto focal urbano, como centralidade, natureza ou aspectos sociais. Em função dessa diferenciação, o mercado de terras e imobiliário se compõe de vários submercados. Mas esses submercados, ao funcionarem segundo o mesmo princípio, constituem um único e grande mercado que vamos chamar de mercado formal. Já no mercado informal, temos dois grandes atributos que estabelecem uma barreira à substitutibilidade entre os produtos do mercado formal e informal de terras e imobiliário. Esses dois atributos estão vinculados à origem do bem transacionado. O primeiro nos remete à materialidade do padrão urbanístico e dos bens do mercado formal e informal. A infraestrutura, o bem imobiliário e as características do habitat urbano no mercado formal são produzidos pelo Estado ou pelo mercado, enquanto no informal são resultado de processos autoconstrutivos. As diferenças nas características e atributos das materialidades urbanas em bairros formais e assentamentos informais, favelas, estabelecem uma insubstitutibilidade estrutural entre os bens imóveis e constituem, de fato, dois submercados distintos, o formal e o informal. O segundo elemento de insubstitutibilidade está vinculado ao título de propriedade e às certificações legais urbanísticas dos bens fundiários e imobiliários. No mercado informal, por definição, e ao contrário do mercado formal, os bens transacionados não estão certificados pelo sistema jurídico do Estado de Direito. Nesse sentido, a diferença de certificação jurídica estabelece uma segunda insubstitutibilidade estrutural entre os produtos. As duas características de insubstitutibilidade entre os produtos fundiários e imobiliários estabelecem uma segmentação estrutural entre os submercados formal e informal. Com isso, concluímos que os mercados formal e informal de terras e imóveis urbanos são submercados estruturalmente diferentes na sua forma de funcionamento e na formação dos seus preços. Mas eles não podem ser vistos como completamente autônomos e independentes. Os mercados formais e informais têm articulações que os influenciam mutuamente, produzindo alguns efeitos. Dentre eles, podemos destacar 3 efeitos: o efeito de borda, o efeito de contaminação e a complementaridade. Esses efeitos têm impactos na estrutura de preços dos dois submercados e na dinâmica da oferta e da demanda, com resultantes na estrutura socioespacial urbana. A pergunta que devemos fazer nesse momento é se o mercado informal também se estrutura a partir de submercados. A partir de um conjunto de variáveis, concluímos que o mercado informal de solo se divide em 2 grandes submercados: o de loteamentos e o mercado nos assentamentos populares informais, consolidados, as favelas, bairros populares, barriadas. Para analisar os submercados informais, dividimos as variáveis em 2 grupos. O primeiro grupo caracteriza o produto transacionado
no mercado informal. E o segundo grupo identifica a estrutura do mercado, isto é, o perfil da oferta e demanda, as suas estratégias e racionalidades econômicas. Em relação ao produto, temos uma distinção entre dois grandes produtos tipo. O primeiro é o lote resultante do fracionamento de glebas urbanas ou periurbanas, os loteamentos. O segundo são os imóveis e lotes em assentamentos consolidados ou em processo de consolidação. Os lotes ofertados no submercado de loteamentos se diferenciam por tamanho, topografia e acessibilidade e tendem a apresentar uma certa homogeneidade como produto fundiário. Os imóveis ofertados no submercado de assentamentos consolidados são imóveis usados e apresentam uma grande diferenciação em suas características e atributos. Os lotes comercializados são remanescentes no processo de ocupação ou são frações do lote inicial. A laje constitui um outro produto no submercado de assentamentos consolidados. A sua participação no total de transações não é muito significativa. Em termos econômicos, o submercado de loteamentos é um mercado primário, que transaciona produtos novos, nos lotes. Nos assentamentos consolidados, a comercialização de imóveis novos é pequena. E podemos afirmar que nas favelas, o mercado é um mercado secundário. Ele é o predominante nas transações imobiliárias. Em relação à estrutura de mercado nos submercados informais, podemos afirmar que no submercado de loteamentos informais, ele tem uma estrutura oligopólica, onde poucos loteadores controlam a oferta dos lotes informais. No submercado dos assentamentos consolidados, a estrutura é concorrencial e racionada, ou seja, a oferta é pulverizada e inelástica em função das dificuldades de produção de imóveis novos nas favelas e com a restrição de área para a construção de novas unidades. A oferta nesse submercado de favela também é descapitalizada, o que limita, de uma certa forma, a produção de imóveis novos. O submercado informal nas favelas e assentamentos consolidados se subdivide em residencial e comercial. No mercado informal das favelas, as transações imobiliárias podem ser classificadas em comercialização e locação. Os contratos de aluguel são estabelecidos, na sua grande maioria, por relações informais de confiança e lealdade, caracterizando o que na teoria se chama um contrato incompleto com flexibilidade na redefinição das suas cláusulas. As condições contratuais de locação variam pouco de comunidade a comunidade e tendem a ser estabelecidas entre o próprio proprietário locador e o locatário, sem a intermediação de corretoras. As instituições que garantem as relações contratuais, nos casos de comercialização e locação, estão ancoradas em relações de confiança entre as partes mediadas por autoridades locais, como associações de moradores, igrejas, redes sociais, que assumem o papel da entidade institucional que media relações de conflito. No caso de ruptura contratual, são essas autoridades locais que garantem e asseguram os contratos estabelecidos no mercado informal. A identificação do tipo de transação, comercialização ou locação, permite identificar a composição do mercado informal e as tendências de mudança na condição de ocupação dos domicílios nos assentamentos populares informais. Na última década e meia, vemos uma mudança importante na composição das transações do mercado informal nas favelas do Rio de Janeiro, com um forte crescimento do mercado de locação informal e a paulatina perda de importância do mercado de comercialização. A tendência de crescimento do mercado de aluguéis informais das favelas não é específica da cidade do Rio de Janeiro. Verificamos esse fenômeno em outras cidades brasileiras e latino-americanas. Duas consequências preocupantes podem ser destacadas com o crescimento do mercado de aluguéis informais. A primeira é uma precarização
nas condições de habitabilidade da oferta de imóveis para aluguel. A segunda são os elevados preços praticados no mercado de locação informal. Quando estabelecemos um indicador de rentabilidade no mercado de aluguel nas favelas, verificamos que as suas taxas tendem a ser superiores às do mercado formal. Na tabela de rentabilidade do mercado de locação informal nas favelas de algumas cidades brasileiras e latino-americanas, vemos que o indicador tende a ser superior a 1% do valor de comercialização nas favelas, quando no mercado formal essa relação oscila entre 0,3% a 1% do valor de comercialização do imóvel. As altas taxas de rentabilidade no mercado de aluguéis estimulam o crescimento da oferta de imóveis de locação, com as consequências negativas de densificação e precarização da habitabilidade. O impacto do crescimento da oferta sobre os preços, até o momento, não é significativo, o que indica que a demanda por locação de imóveis em favela continua crescendo. Na medida em que o mercado informal se consolida como um mecanismo de provisão e acesso ao solo urbano para os setores populares, ele se transforma em um verdadeiro vetor estrutural de produção da cidade e da informalidade urbana. Neste sentido, a distinção que estabelecemos entre dois grandes submercados informais de solo permite identificar os padrões de uso de solo que o funcionamento desse mercado informal produz nas grandes cidades brasileiras. No submercado dos assentamentos populares informais, nas favelas, vemos que as preferências locacionais das famílias, quando decidem por uma residência, estão vinculadas a fatores de proximidade parental e de trabalho. E o resultado é uma tendência a efeitos de aglomeração. A escassez de solo nas favelas e a característica de ser um mercado secundário faz com que o funcionamento do mercado induza um processo de compactação urbana, com um uso mais intensivo do solo. No caso dos mercados de loteamentos, o processo de produção de novos empreendimentos informais tem como estratégia a busca de glebas cada vez mais distantes da centralidade e com carências em infraestrutura, onde o solo é mais barato e a possibilidade de lotear de forma irregular ou clandestina tem menos riscos. O resultado dessa lógica de distanciamento recorrente da oferta de lotes informais é a extensificação da mancha urbana, promovendo uma estrutura de cidade difusa. Em síntese, podemos dizer que o mercado informal de solo nas favelas é responsável pelo processo de compactação da informalidade urbana, com a verticalização e a densificação. No caso do funcionamento do mercado informal de loteamentos, a lógica de uso do solo é a incorporação de glebas com menor acessibilidade e mais distantes da centralidade, promovendo uma estrutura de cidade informal difusa. O mercado informal de solo nas favelas promove uma estrutura de cidade compacta e o mercado informal de loteamentos uma cidade difusa. Como os dois submercados informais coexistem e a estrutura urbana informal será compacta e difusa, um modelo híbrido vai surgir que chamamos de cidade informal confusa. Essa estrutura de cidade informal confusa é um desafio para as políticas urbanas. As estratégias para promover a universalização de infraestrutura para uma cidade compacta são diametralmente opostas ao modelo de uso do solo difuso. As políticas de transportes, saneamento e equipamentos públicos no modelo de cidade compacta buscam efeitos de aglomeração e escala, enquanto, no modelo de cidade difusa, os projetos são de outra natureza. No modelo de cidade difusa, as políticas priorizam o transporte individual e buscam especificidades locais e processos de descentralização na gestão para compensar perdas em ganhos de escala e os efeitos de aglomeração. Dessa forma, uma cidade com uma estrutura urbana confusa dá sinais contraditórios no desenho de políticas públicas. O funcionamento do mercado informal de solo, no entanto, guarda uma outra surpresa que potencializa os efeitos perversos na produção da estrutura urbana. No diagrama, podemos ver que o funcionamento do mercado informal
de loteamentos, ao deslocar de forma recorrente a oferta de lotes para localizações mais distantes da centralidade urbana, impõe aos seus moradores custos de deslocamentos crescentes. Esses altos custos de transporte induzem uma parte das famílias que moram nos loteamentos informais a decidirem retornar à centralidade urbana. E a única forma dessas famílias de baixa renda retornarem à centralidade urbana é pela via do mercado informal nos loteamentos informais consolidados, nas favelas. Em outras palavras, o funcionamento do mercado de loteamento termina gerando uma demanda para o mercado informal nas favelas. O efeito de crescimento da demanda no mercado de solo nas favelas impacta nos preços desse mercado e eles tendem a aumentar. O aumento dos preços tem duas consequências. A primeira é o deslocamento das famílias que vendem os seus imóveis e a segunda é o crescimento do mercado de aluguéis. Assim, temos um circuito perverso onde os dois mercados informais se autoalimentam mutuamente em relação à oferta e à demanda e promovem a reprodução da cidade informal confusa. O mercado informal de solo é um elemento estrutural na produção das cidades brasileiras. Entender o funcionamento desse mercado é um elemento importantíssimo na definição de políticas urbanas compromissadas com uma cidade justa e democrática. Essa atividade procura entender esse mercado. É um primeiro momento. Esperamos que vocês nos acompanhem em outras atividades. Um abraço e até a próxima.